Flamengo joga hoje com Volta Redonda, precisando começar a vencer no Campeonato Carioca. Clube vence no NBB e vai para a Liga das Américas de basquete para 2 jogos em casa. Michael próximo do Santos e nova reunião por Lucas Paquetá. Fala galera boa, esse é o canal RD Flanúvel, aqui é o Dieguinho Flávio, você é mais do que bem-vindo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, hypa, compartilha, dá aquela moral pra gente. Porque hoje tem Flamengo de novo, galera. Hoje o Flamengo joga com Volta Redonda às 21h30, num sábado, o time sub-20 do Flamengo ainda, contra o Volta Redonda, com todo respeito, um time da Série C do Campeonato Brasileiro, em Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira. Eu queria primeiro, antes de falar do jogo, dar parabéns aos gênios que colocaram um jogo desse nível, baixíssimo, às 21h30, com o povo tendo coisa mais importante para fazer. Acompanhar de casa, nenhum absurdo. Mas se tivermos pelo menos 2.000 pessoas no estádio hoje, verei com muita surpresa. Não por desdenhar da torcida do Flamengo, mas pela coragem das pessoas de assistir um espetáculo de baixa qualidade num horário tão ruim para volta para casa, tá certo? Então fica aqui o registro. Transmissão hoje do Premier. Não teremos TV aberta nesse jogo de hoje. Também não vai fazer muita diferença não, né? O Flamengo ainda vem com o time sub-20, comandado pelo técnico Bruno Pivetti. Desfalque do Johnny, menino lateral esquerdo que operou o ombro depois do jogo com o Bangu, onde ele saiu lesionado. O Flamengo tem 2 partidas, 1 ponto conquistado, jogou muito mal e acabou perdendo para o Bangu por 2-1. O Flamengo precisa começar a reagir no campeonato, mas não é clima de terra arrasada, galera, entendam bem. O campeonato tem 6 rodadas. Lembrando que os times do grupo A enfrentam os do grupo B. Então o Flamengo está no grupo B, por óbvio enfrenta os times do outro grupo. E as quartas de final entre participantes do mesmo grupo. Então não importa se em quarto, em terceiro, segundo, em primeiro. O Flamengo vai classificar, galera. Agora, precisa ter uma posição melhor, certo? Precisa apresentar algo mais, porque esses garotos que lá estão representando o time profissional, foram bicampeões da Libertadores e do Mundial Sub-20. Então eles têm condição de apresentar algo melhor do que vem apresentando. Levantei um pouco mais a cabeça para olhar diretamente para vocês. Desculpe, percebi agora que estava de cabeça baixa. Eles vêm apresentando algo perto do zero. Algo perto do nada, perdão. Então, hoje é o jogo para eles apresentarem algo melhor. Certo? Vou passar para vocês a escalação do Volta Redonda primeiro para a gente poder conversar. Escalação do Volta Redonda. Vai, pai. Abrilhante o vídeo com a sua voz. Avelino. Goleiro. Wellington Silva. Ex-Flamengo e ex-Fluminense na lateral direita. Rafael Castro. Lucas Adel. Jean Vitor. Ex-Botafogo, ex-Boa Vista, jogou a Taça Guanabara pelo Boa Vista naquela final de 2020 que o Flamengo venceu o Boa Vista, que chegou bem naquela final. Denner. Bruno Barra. Veteranaço do Volta Redonda, quase 40 anos. PK. Igor Catatal. Ex-Vasco e jogador também do Vitória, da Bahia. Blanco e MV. Certo. Galera, o técnico dessa equipe do Volta Redonda é o Rodrigo Santana. Começou como auxiliar no Atlético Mineiro e depois treinou alguns clubes aí ao longo do Brasil, Vitória e por aí vai. E agora tá no Volta Redonda. Volta Redonda que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro 2025, acabou rebaixado de volta à Série C. E tem o Flamengo pela frente hoje. Flamengo que vai com o time de garotos. E eu vou pedir pro meu pai passar a escalação para vocês. Escalação Flamengo. Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor, Gustavo, Pablo Lúcio, Lucas Vieira, Guilherme Gomes,
Douglas Telles, Joshua, Davi Viana ou Alan Santos. Galera, o técnico Bruno Pivetti pode estar cometendo um erro na escalação de hoje, tentando espelhar o modelo de jogo do time principal. O que eu quero dizer com isso? A gente teve a saída do Wallace Yan vendido ao Red Bull Bragantino por cerca de 12 milhões de euros. Até aí tudo bem, beleza. Mas o que ele está pensando com esse modelo de escalação? Abrir o Douglas Telles numa ponta, com o Alan Santos na outra, e deixar pelo meio o Joshua junto com o Guilherme Gomes, fazendo o que o Arrascaeta faz. Ora com o Plata, ora com o Bruno Henrique, na escalação do modelo do sistema 4-2-4 do time principal. Eu, dadas as condições, entraria com o Camargo, que é um centroavante de área, um homem fixo, que vai dar o ponto de referência que esses meninos estão precisando no ataque. Contra o Bangu, o Flamengo cruzou muita bola na área e não tinha esse homem de referência, porque toda hora o Wallace Yan voltava para buscar jogo, para armar jogadas. O time caiu muito de rendimento com a saída do Guilherme. Então, o Flamengo vai passar certas situações hoje que não vão nos agradar e eu não estou confiante para o que eu vejo o time apresentar na partida de hoje. O manto sagrado do Flamengo joga sozinho, mas os jogadores, bem como o técnico Bruno Pivetti, estão apresentando um rendimento muito baixo, além daquilo que a gente esperava. Então é torcer para dar certo hoje. Mas se perguntar se eu estou esperançoso, meu palpite é de vitória do Flamengo de 1-0, mas pelo que os jogadores vêm apresentando, pelo que o técnico vem apresentando no comando na beira de campo, eu não tenho gostado do que eu percebo o Flamengo jogando nas últimas partidas aí, nesses 2 jogos do Campeonato Carioca. E esse time mostrou que pode render mais, até pelas partidas que fizeram com o Mirassol no final do Campeonato Brasileiro, aquele 3-3, o Flamengo jogou bem e só não segurou o resultado por falhas individuais. Então, a gente sabe que esse time pode render mais, tá certo, galera? Arbitragem para hoje, pai. Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz. Assistente 1, Thiago Filemon Soares. Assistente 2, Gustavo Mota Correia. E o VAR, Carlos Eduardo Nunes. Galera, essa arbitragem bem experiente a nível de campeonato carioca e até a nível de campeonato brasileiro. O Yuri Elino Ferreira da Cruz, ele apita jogos de Copa do Brasil de primeira divisão do Campeonato Brasileiro com frequência. É um árbitro enrolado. Às vezes a gente questiona alguns critérios e marcações dele. Não é um bom árbitro, não curto muito o estilo de arbitragem dele, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Os bandeiras passam reto, têm experiência a nível de Campeonato Carioca, de Copa do Brasil e divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. E o Carlos Eduardo Nunes Braga é o mais experiente de todos. Há mais de 15, 16 anos vem sendo árbitro da Federação do Rio de Janeiro, até como árbitro de campo no Campeonato Carioca, e passou ao VAR quando este foi implementado na Federação. Mas eu lembro bem dele. É até um bom árbitro, vamos torcer para que dê tudo certo hoje. Meu palpite, como eu falei, 1-0 Flamengo, o gol do Douglas Telles. Vai palpitar, pai? 1-0. Vai dizer quem faz gol também? Não. Tá certo. Hoje é mais pelo resultado do que pela qualidade que os meninos não vêm mostrando. Tá certo? Vamos mudar de assunto aqui? Porque na quarta-feira o Flamengo venceu o Corinthians pelo Novo Basquete Brasil por 94-88, apesar de terem sido apenas 6 pontos de diferença. O jogo não foi tão complicado, o Flamengo venceu bem, sobretudo os 3 primeiros quartos. O Corinthians tentou uma reação, ensaiou uma reação ali no último período, mas o Flamengo se ouve bem dentro de toda a partida. Teve desfalques, o Daniel Ueni e o Juan Miranda só voltam na temporada que vem, além do Alexei Borges e do outro menino que não jogou, me esqueci, agora me fugiu aqui, mas o Flamengo... o Jack Johnson, Shaquille Johnson Sr. O Flamengo teve 4 desfalques na partida, mas conseguiu render, conseguiu jogar bem. E
chama a atenção a consistência do Flamengo. O Flamengo conseguiu retomar a liderança do Novo Basquete Brasil com uma campanha de 19 vitórias e 3 derrotas em 22 jogos. 20 vitórias e 3 derrotas, 23 jogos, perdão. E o Flamengo agora, saúde, pai, pode tossir, não tem problema não. O Flamengo vai ao BCLA, Basketball Champions League Américas, fazer a rodada do Maracanãzinho. Temos jogo hoje contra o Obras Sanitárias da Argentina. Temos jogo com o Nacional do Uruguai na segunda-feira. E o Obras e o Nacional no jogo de domingo se enfrentam no Maracanãzinho. Então o Flamengo, lembrando que vem na primeira rodada, na rodada do Uruguai, da cidade de Payssandu. O Flamengo perdeu para o Nacional por 2 pontos, venceu a Obra Sanitária por 4 pontos, é um grupo equilibrado. E ainda tem a rodada da Argentina. O Flamengo caiu com 2 clubes tradicionais, mas joga como o atual campeão da BCLA e precisa defender o título nessa temporada para voltar ao Mundial de Clubes de Basquete, competição da FIBA, para apagar a má impressão e a campanha ruim que culminou no 4º lugar, com o Flamengo perdendo o 3º lugar para o Al Ahly Trípoli, da Líbia, certo? Então a gente precisa apagar essa péssima campanha que o Flamengo fez na competição no começo da temporada 2025-2026 em Singapura, em outubro do ano passado. Certo, galera? Então vamos acompanhar, porque a ESPN transmite junto com as plataformas digitais do Flamengo, vão transmitir também com imagens o jogo da BCLA. E opção não falta para a gente acompanhar o Mengão nessa partida, o orgulho da nação. Vamos falar de campo e bola, de negociações de mercado da bola. O goleiro Endrio, anunciado, já foi apresentado no Flamengo, já está à disposição, regularizado no bid, pode talvez entrar em campo na partida contra o Vasco. Poderia entrar em campo hoje, por já vir jogando com a camisa do Gil Vicente de Portugal, mas deve fazer sua estreia contra o Vasco na quarta-feira. Mas a parada é a seguinte, galera, a gente tem uma possibilidade de saída e uma possibilidade de chegada iminente. A parada é a seguinte, vamos falar da saída primeiro. O Alan, pretendido pelo São Paulo e pelo Corinthians, teve as negociações paradas pelo Flamengo. Pelo seguinte, o Corinthians é o nosso oponente na Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro e o Flamengo não vai reforçar um rival numa competição direta, certo? Beleza. E o São Paulo teve o avanço do impedimento do presidente, agora afastado, Júlio Casares, votado nesta sexta-feira. Com isso, o São Paulo vai ter um presidente interino até a votação definitiva dos sócios do clube pelo afastamento definitivo ou não do presidente agora licenciado, afastado, Júlio Casares. Então, como o Flamengo não sabe com quem vai negociar e não tem as garantias bancárias e políticas por parte do São Paulo do Flamengo receber algo pela negociação, então o Flamengo parou e dá preferência ao Corinthians, mas com a negociação voltando apenas depois do dia 1º de fevereiro, que é quando o Flamengo vai jogar com o Corinthians a final da Supercopa do Brasil. Final de Supercopa do Brasil que já teve ingressos iniciados à venda e a torcida do Flamengo já esgotou todos os ingressos, pai, do setor dela e do setor neutro, só restando ingresso para a torcida do Corinthians no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E foi anunciado o show do cantor João Gomes, que eu não gosto do estilo musical dele, mas enfim, isso é para outra questão. Ele vai fazer o show de abertura da final da Supercopa do Brasil. Então, preservai os vossos ouvidos antes da partida começar, tá certo, galera? Então, vamos falar de saída, além da situação do Alan, do Michael. O Santos, que tem interesse no jogador, avançou pela contratação do Michael. Tá sabendo, pai? Não. E eu vou explicar para vocês. O Flamengo não se opõe a uma saída e vê com bons olhos a negociação com o clube da Vila Belmiro. O Flamengo, entre luvas e salários, paga ao Michael a quantia mensal de 2,5 milhões de reais por mês para o jogador ficar no come e dorme e não treinar direito e sequer jogar. Então, o Michael deve sair do Flamengo sem oposição da diretoria e vai abrir espaço na folha salarial para o Flamengo trazer o tão sonhado centroavante para revezar com o Pedro.
Flamengo tentou muito tempo o Caio Jorge e agora ficou sem alternativas. Parabéns, José Boto, por não saber mapear mercado nesse ponto, mas tudo bem. Enfim, não vamos entrar nessa seara, nesse mérito. Mas o Michel deve reforçar o Santos, vai fazer dupla de ataque, trio de ataque na verdade, com o Neymar e com o Gabriel Barbosa. 2 ex-rubro-negros e um apaixonado pelo Flamengo, que é o Neymar, né? Mas não realizará o sonho de vestir a camisa do Flamengo, para nossa sorte. E vida que segue, o Michael deve render ao Flamengo uma pequena quantia por compensação financeira e vai render um grande alívio na folha salarial para abrir espaço para o Lucas Paquetá, que é o próximo tópico. O Flamengo alinhavou em reunião ontem com o West Ham a quantia entre cota fixa e valores de bonificação, 40 milhões de euros para a contratação do Lucas Paquetá, o que de longe é a maior contratação de um clube brasileiro em toda a história do nosso futebol. 40 milhões de euros deve dar aí mais ou menos 256 e 260 milhões de reais. São 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros por bônus, de metas pré-estabelecidas em contrato. Hoje devemos ter mais uma reunião e nos próximos dias a gente deve ter o sacramento definitivo do negócio, com o Paquetá vindo novamente vestir o manto sagrado rubro-negro, como ele prometeu que faria ao final de 2018, quando foi vendido pelo Flamengo ao Milan da Itália, tá certo, galera? Então, Paquetá, bem-vindo de volta à sua casa. Quando chegar no aeroporto vai ter uma festa da nação rubro-negra te esperando, sem sombra de dúvida, porque você é um cara que merece demais, tá certo? Então é isso, galera. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino das notificações para você não perder nada. Comenta, hypa, compartilha. Saudações rubro-negras.